prosseguindo no estudo de história da Igreja 4, né? Vamos agora ao ano 1520. O que se destaca nesse ano? Lembre-se, esse período da Reforma, ele começou em 1517 com Lutero. 1519 foi implantada a Reforma na Suíça. Zwinglio começou a criticar a Igreja Católica. É importante também que em 1519 Zwinglio, ele de uma certa maneira ainda se considerava católico. Diz a história que ele só vai realmente romper com o catolicismo em 1522, tá bom? 1520, Lutero também, ele não, assim, não declarou que estava organizando uma igreja na Alemanha, né? Ok? Ele ainda era católico. E em 1520 ele vai escrever uma obra que é chamada de Epítome, né? Okay? É um texto que ele é uma síntese de uma teoria, como o artigo que nós falamos hoje, né? É uma síntese de uma teoria em que descreve o modelo, o porquê ele acredita em algo, tá bom? Então ele escreveu essa epítome, e essa epítome ela se tornou famosa porque ele usou termos pesados contra a Igreja Católica, né? Tá bom? Então, o comentário diz: como efeito, em 1520, vemos Lutero escrever em sua epítome. Ele diz: se Roma assim crê e ensina, conforme os papas e cardeais, francamente, declaro que o verdadeiro anticristo encontra-se entronizado no templo de Deus e governa em Roma a empurpurada Babilônia, sendo a Cúria a sinagoga de Satanás. Uma pausa aqui para explicar a vocês. Cúria era o nome que os católicos davam à corte dos papas. Os reis tinham a sua corte, né? Aqueles que serviam o rei, e o papa também tinha a sua corte, formada de nobres, né? De cardeais, principalmente de cardeais. Ok? Então, e ele está chamando a Igreja Católica de Babilônia. Depois, os protestantes vão parar de chamar ela de Babilônia. Hoje, se você observar, os protestantes até criticam quem chama ela de a Babilônia apocalíptica, né? Por quê? Porque vai chegar um momento que os protestantes vão analisar: poxa, se ela é a Babilônia apocalíptica, né, o que? Nós reformamos a Babilônia apocalíptica? Então, eles hoje nem chamam mais a Igreja Católica de Babilônia, né? Então, e ele diz que a Cúria, ou seja, essa corte, esse governo do Papa, é a sinagoga de Satanás. E prossegue: se a fúria dos romanistas não cessar, não restará outro remédio, senão os imperadores, reis e príncipes, reunidos com forças e armas, atacarem a essa praga mundial, resolvendo o assunto não mais com palavras, mas com a espada. Se castigamos os ladrões com a forca, os assaltantes com a espada, os hereges com a fogueira, eu destaquei essa parte aí para vocês, porque os hereges que ele está falando aqui são os anabatistas, e outros também, tá bom? Os hereges com a fogueira, por que não atacamos com armas, com maior razão, a esses mestres da perdição, a esses cardeais, a esses papas, a todo esse ápice da Sodoma romana, que tem perpetuamente corrompido a Igreja de Deus, lavando assim as nossas mãos em seu sangue. E por que ele está falando de Sodoma romana? Porque o Papa desse momento, que era o Leão X, né? Historiadores italianos dizem que ele era homossexual. Então, por isso que Lutero chama de Sodoma romana. Então, ele fala o seguinte: se nós matamos ladrões, matamos hereges, então vamos matar também os papas, né? Então, esse discurso de Lutero, isso é muito longe de um discurso cristão, ok? Esse discurso aqui é de um político religioso. Então, como eu disse para vocês que a Igreja Católica é um sistema político religioso, o protestantismo também não tem diferença nenhuma. Quando eu leio essas palavras de Lutero, eu digo, não tem
nenhuma característica cristã. Um cristão, ele não faz isso. Doutrinas essenciais do cristianismo, como o batismo, eles continuaram seguindo a doutrina católica, e até hoje, quem em sã consciência pode achar que o batismo de recém-nascido é um batismo que manifesta a fé? Mas a Igreja Católica diz que ela substitui a fé da criança. A criança não precisa ter fé, o católico não precisa ter fé. E Lutero vai seguir esse mesmo pensamento, né? Que no caso a Igreja Luterana, ela substitui a fé da criança. Isso está em documento deles, né? Isso está errado, né? Não tem como substituir a fé de outro, né?